Olá, queridos alunos. Vamos agora para mais uma videoaula de ciências. Ó, gravei três hoje em sequência. Meu filho, espero que você vá bem nessa prova que você vai ter amanhã, que mora longe de mim. Nessa videoaula, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância das plantas. O que elas fazem que nos ajudam na nossa sobrevivência. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre os órgãos vegetais. Então, você pensa, a planta tem órgão? Planta tem órgão, ela tem a folha, ela tem a raiz, ela tem o caule, ela tem a flor. Tudo isso são estruturas vegetais que a gente também pode chamar de órgãos vegetais. Então, vamos aqui para essa aula compartilhar o slide sobre esse assunto. Essa é uma videoaula mais para adolescente que está no sétimo ano, tá? Pode ser uma base para você que está no ensino médio, mas lógico que no ensino médio tem termos muito mais complexos. Mas aqui é a base que você que está cursando ciências no ensino fundamental 2, você precisa saber sobre esse assunto. Deixa eu aqui só arrumar. Nesse slide você está vendo uma bonita imagem com várias frutas. Eu amo essa parte de planta, de alimentação, fui vegetariana por um bom tempo. E aqui as frutas, né? Que a maior adaptação que uma planta tem é a capacidade de ter as suas frutas para poder mandar sua semente para locais longes, no processo de germinação, vamos dizer assim, que os animais eles podem ajudar a contribuir. Então, vamos aqui passar o slide. Então, basicamente, o que você precisa saber? Deixa eu ativar aqui a minha caneta. Você precisa saber que uma planta ela tem partes. Essas partes a gente pode chamar de estruturas. Eu acho que eu vou mudar essa cor de caneta, porque esse meu slide ele está rosa. Eu estou aproveitando o slide que eu já tinha, pela pressa de ajudar meu filho. Não criei novos slides, aproveitei o que eu já tinha na época que eu dava aula de ciências. Então, assim, a planta, ela tem raiz, uma planta completa. Não estou falando de uma briófita que não tem quase nada. Uma planta mais já estruturada. Ela vai ter a raiz, que é essa parte aqui de baixo. Na raiz, ela vai ter a função de absorver água do solo, né? Fora que também ajuda na fixação da planta. Então, a raiz trabalha na absorção de água e fixação da planta naquele terreno. Gente, pensa, a planta não vai sair correndo para tomar água, não, ela tem que absorver do local onde ela está. E a planta não bebe água pela folha, ela absorve a água, ela, vamos dizer assim, ingere, entre aspas, a água pela sua raiz. E a raiz ela vai ter a função de fixar também a planta no solo para que quando o vento, a chuva caia, não destrua a sua planta, ela consiga continuar. Daí nós temos a parte do caule, que é como fosse uma via de comunicação entre a raiz e a folha. Então o caule ele leva nutrientes que vieram da raiz até a folha. A gente fala que a folha é importante porque é na folha que acontece o processo da fotossíntese. É lá que ela vai ter as células vegetais que vão fazer a fotossíntese. Por isso que as folhas normalmente já são verdes, porque a clorofila, que está no cloroplasto, que faz a fotossíntese, fica nessa estrutura. E ela tem uma grande área laminar, ela é, vamos colocar, ela pega um grande espaço justamente para que o sol possa bater em vários pontos diferentes e assim ela possa fazer o seu processo de fotossíntese. As placas solares elas são baseadas na ideia das folhas, justamente para aumentar a área. São finas, são pequenas lâminas que têm a função de fazer a parte de fotossíntese para ter a planta ter energia e assim a gente também ter a nossa energia. Porque a base da glicose, a glicose, que é o açúcar que todos os seres vivos dependem, ele é formado pela fotossíntese, tá? Animais maiores se ingere ao comer a planta. Fora isso, a planta, ela, além da raiz, do caule,
e da folha, ela também pode ter o fruto. Antes de ter o fruto, ela vai ter a flor. Vou colocar uma florzinha aqui. A flor é para atrair os insetos para ver o que é a fecundação, a polinização. Quando a planta é fecundada, ela engravida, entre aspas, a flor é eliminada e no lugar da flor começa a desenvolver o fruto, crescendo até dar uma linda fruta. Vou colocar aqui uma maçã muito mal feita, mas essa é a função. O fruto ele tem que ser atrativo, justamente para que um animal sinta vontade de comer, assim ele coma aquela polpa daquele fruto, pegue a semente e espalhe a semente em outras áreas da terra. Por isso que a flor, o fruto, são as maiores adaptações das plantas, que só plantas estruturadas, que são angiospermas, vão possuir, tá bom? Então vamos aqui passar um pouquinho. Ah, alguns pontos importantes que vocês precisam saber. Deixa eu ver se eu pego aqui, vou interromper rapidinho. Vou compartilhar de novo só para poder ter aqui o meu controle para a gente poder pontuar algumas revisões básicas, vamos ser assim, que são importantes. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Faz tempo que eu não mexo no Sul. Não, não tá indo. Vamos aqui arrumar. Compartilhar de novo. Qualquer coisa eu pego um outro slide para a gente poder trabalhar isso. Isso vai aparecer aqui. Ah, apareceu. Então, vamos aqui rever algumas coisinhas importantes. Então, a primeira coisa, planta, ela faz parte do reino vegetal. Primeiro ponto. Então, a planta é um ser vivo, só que é um ser vivo que é formado por células eucariontes vegetais. Então, todas as plantas vão ter células eucariontes vegetais. Essas células, o que que elas vão ter? Elas vão ter o cloroplasto. O cloroplasto é o órgão da célula, que a gente fala que é a organela, responsável pela fotossíntese. E nessa célula vegetal, a gente também tem facúolos de água. Nossa, cada nome, mas facúolos são nada mais é que bolsas de água. Porque pensa, a planta precisa de água. E não é toda hora que fica chovendo. Então, ela tem uma reserva de água dentro dela, que a gente fala que são esses facúolos. A alimentação das plantas. A gente fala que é uma alimentação autotrófica, ou seja, é uma alimentação autossuficiente, porque a planta ela produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, produz o próprio alimento através da fotossíntese, tá? Então, da planta a gente retira o nosso alimento. Outra coisa que a gente pega das plantas, a gente forma o biocombustível. Através da cana-de-açúcar, a gente vai produzir o etanol, que são combustíveis menos poluentes. Elas são a base da cadeia alimentar dos seres vivos. Elas auxiliam no clima. Ou seja, local onde tem bastante planta é um local mais que tem uma umidade ideal, ajudando na qualidade do ar. Então, ela melhora essa parte da qualidade do ar. Então, tudo que ela funciona, qual é o objetivo da planta? É crescer, se desenvolver, produzir seu fruto, a sua semente e fazer o quê? Atrair. Então, todas as estruturas vegetais, elas são inteligentes, vamos ser assim. Ah, mas a planta não pensa. Pois é, mas ela é projetada para que ela possa ter essa parte de sobrevivência. Porque se a planta não fosse capaz de absorver
água pela raiz, ela morreria. Interessante quando fica um bom período seco, que não consegue ter muita umidade no solo, a primeira coisa que a planta faz é perder suas folhas. Fica só a raiz e um pouquinho do caule até voltar a chover e assim ela possa crescer. Na planta, se você retira um pedaço, você não está matando ela. O animal não, você retira a carne dele, você está matando ele. A planta ela tem essa capacidade de renovar, de florescer novamente. Tem épocas que ela murcha, tem épocas que elas florescem, e elas tudo isso pega o quê? Elas usam o que elas têm ao seu redor. Ela usa o que tem no solo, ela usa o que ela tem no ar, e com isso, o que tem nas suas mãos, vamos ser assim, entre aspas, ela vai sobreviver e ela vai ter a sua energia. Fora que eu amo flor, então, assim, é um cheiro bonito, um aroma agradável, o que ela produz para a gente se alimentar também. Então, tudo isso acaba auxiliando. Então, aqui a gente pode colocar a função das estruturas vegetais, que é a raiz, fixação da planta no solo. Eu tenho o caule, que é uma via de comunicação, como fosse uma rua, entre a raiz e a folha, fora que ele também vai dar a sustentação da planta, que vai deixar ela mais no eixo vertical, vamos dizer assim. E nós temos a folha, que vai fazer a fotossíntese, produzindo a energia da glicose, produz o oxigênio nesse processo, e na área entre a folha e o caule é onde eu vou ter a minha flor, e depois vai se desenvolver o fruto. Então, tudo isso acontece nessa parte de cima. A flor, o objetivo dela é atrair os insetos, os animais entre aspas, para ter o quê? Fazer a célula masculina e feminina que tem na flor se encontrarem e fecundar. Então, o objetivo é fazer a fecundação, a gravidez da planta. Depois que a planta fecunda, engravida, vamos dizer assim, a flor cai, não tem mais finalidade. Daí, o fruto nada mais é que é o desenvolvimento da semente protegida pelo pericarpo, que são a área que vai chamar a atenção do animal. Nossa, é suculenta, é saboroso. Eu como a semente é dura, joga no chão e é isso que ela quer. A semente, o objetivo é cair no chão para que quando tenha água, a semente germine. Então, a semente, ela tem o quê? Uma mini planta dentro dela, entre aspas. Ela tem toda a receita para o desenvolvimento daquela planta quando cair num solo que tem água. E é a água que faz a germinação, porque se não tem água, por que que a planta, a semente vai germinar? Se depois ela não vai sair daquele local. Então, toda semente produz uma nova planta. Plantas especializadas, a gente tem a Gymnosperma, que são plantas que têm sementes, e a mais especializada é a Angiosperma, que são as plantas que vão ter flor, fruto e semente. Que a gente fala que do grupo do reino vegetal vai ser a mais especializada possível, tá? Depois você anota isso aí com calma para você poder revisar. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu apagar aqui, mas em outras palavras, é isso. Então, vamos agora com essa base, a gente pode continuar. Vamos lá. Então, nessa imagem aqui, a gente está vendo tipos de raízes. Ah, a raiz sempre fica embaixo do solo? Não necessariamente. Eu posso ter tipos diferentes. Por exemplo,
Eu tenho a raiz pivotante, que é o caso da cenoura. É uma raiz que sai do tubérculo, que é a cenoura, que é o nome que a gente fala para cenoura. Então, no meio desse legume aqui, saem raízes. Então, o nome disso eu vou chamar de pivotante. O ruim de você gravar, quem não gosta muito de botânica, são os nomes, que acaba confundindo, tá? Raiz aérea, você vê ela fora do solo. Raiz adventícia é uma raiz como tivesse assim uma continuidade. Em vez de ser uma raiz com uma raiz central e umas raízes secundárias, não. A raiz central dela não é na vertical. Na raiz adventícia, a minha raiz principal, ela é horizontal. E dessa raiz, raízes menores irão nascer. Fibrosa, toda planta você vai tirar lá, tem um chumaço de raiz. Tuberosa, que vai formar batata, mandioca, por aí vai. E tuberosa, fibrosa são as imagens. Rizomas são pequenas raízes que também saem de alguns tubérculos. Então, toda raiz ela tem a sua raiz principal, que essa você não pode matar, que você acaba matando a planta se você destruir a raiz principal. E dessa raiz principal vai nascer as suas raízes secundárias. Aqui nessa segunda imagem, nós temos um exemplo de uma raiz aquática. Aqui eu tenho uma planta aquática e a sua raiz aqui dentro d'água. E raízes aéreas são raízes que não estão dentro do solo, que são normalmente presentes em plantas como o cipó, que são plantas mais parasitas. Você vê, você puxa a raiz da planta. Você não puxa do solo, você a planta lá em cima e você arranca aquela raiz, tá? Que normalmente eu tenho em agora a gente embaralha a voz. Mas plantas que fazem o quê? A fixação, parasitas, trepadeiras. Pronto. Tem que concentrar para pronunciar certo. E tá aqui, ó. Então, essa é a parte de raiz. Eu posso ter raiz aérea, adventícia, aquática, subterrânea, tá? São os tipos que podem aparecer. E nessas raízes, elas podem ser pivotante, fibrosa, tuberosa ou rizomas, que é o desenho aqui que você tem que gravar. Se você visualizar a imagem, fica mais fácil, até de você explicar. Raiz subterrânea convencional, você tem uma raiz central e dela sai raízes secundárias, menores. A raiz aérea, ela não está dentro do solo, ela está fora do solo, tá? E a aquática é uma raiz que ela está dentro d'água. Agora, no caule, meu caule ele pode ter vários tipos, tá? Porque nem todas as plantas são iguais. Pelas plantas não ser iguais, meus caules são diferentes. Então, se eu tenho uma planta pequena, com caule que você consegue quebrar facilmente, você tem o que a gente chama de haste. Agora, o caule presente em árvore é chamado de tronco, tá? O caule que você vai ter em bambu, a gente chama ele de como, tá? E o caule das palmeiras, vamos dizer assim, que vai aumentando pela idade, cada idade vai criando um novo anel, a gente chama esse caule de estipe. Então, eu posso ter uma haste, que é um caule mais fino, eu posso ter um tronco, que é o caule da árvore, eu posso ter o gomo, que você vê pedacinhos, que é o bambu, e você tem uma estipe, que além de pedacinhos, cada ano que passa vai crescendo um novo disco. Daí eu também tenho meus caules subterrâneos, que estão para dentro da terra, que é os que vão dar origem aos legumes, as tuberosas que a gente fala, batata, mandioca, por aí vai. Na bananeira, o meu caule já é diferente, porque daí ele está totalmente embaixo da terra e ele tem rizomas. E ele aqui é o caule dela, onde vai nascer as minhas bananeiras aqui. Então, do mesmo caule, tem as folhagens que são a bananeira. E eu tenho o caule do bulbo, que é o que está dentro, no caso da cebola, do alho, é o bulbo que a gente fala, que também é um caule. Tá bom? Aqui a gente já vai trabalhar a parte da folha. Então, a folha ela tem a lâmina, que é o que você acha que isso é só folha. Não, mas ela tem mais coisa. É aqui que a luz do sol ela tem que bater para que possa acontecer o processo da fotossíntese. Ela é laminar porque ela é uma pequena lâmina, vamos dizer assim, a espessura dela é fina, como fosse uma tilâmina. Só que a folha ela é fixada no caule.
Então, quem fixa a folha no caule, vamos colocar semicaule, a gente chama isso de pecíolo. Pecíolo é o que sai do caule para formar a folha. E também tem o quê? O nó, que é o encontro desse pecíolo com o caule. São palavras diferentes, tá? Às vezes, o que eu gostava de fazer quando eu estudava? Eu gostava de desenhar e colocar os nomes para me ajudar a lembrar. Foi assim que me ajudou a estudar essa parte e foi assim que eu comecei a me apaixonar por biologia, por ciências, que é a minha primeira graduação. E essas áreas que podem dar origem a novas folhas, a gente chama de estípulas. Toda folha tem uma nervura central, que quando você faz o desenho, eu quero desenhar uma folha. Você faz a lâmina, daí você faz um risco. Esse risco é a nervura central que você está desenhando. E quando você faz riscos menores para preencher, você está desenhando a nervura secundária. Tudo isso são como se fossem vasos sanguíneos no nosso corpo. São os vasos, que a gente chama de floema e xilema na planta, que levam os nutrientes, leva a água, porque precisa chegar em toda a célula vegetal que a minha planta possui. Então, aqui a gente tem o sistema vascular, tá? Então, eu tenho o estômago, que entra a água, sai a água, o oxigênio, entra o gás carbônico. Então, ele trabalha, que a gente fala que é a evapotranspiração vegetal. Ele controla a saída de água. Porque pensa, se eu não tivesse um porteiro segurando, que é o estômago, a minha planta perderia água com muita facilidade e ela morreria. Então, eu preciso ter um canal controlando a saída de água, oxigênio e a entrada de gás carbônico. Qual que é essa imagem? Essa aqui é a bolsa d'água, que a gente chama de facúlo, que a planta tem. E aqui, que parece vários xiscozinhos, a gente tem o quê? O cloroplasto, que vai ter a clorofila, que faz a fotossíntese. Então, na folha, a gente tem o estômago embaixo, a gente tem a epiderme, a gente tem aqui, que é a parte no meio aqui, que você só vê no microscópio, você tem o mesófilo, tá? Aqui são os vasos que eu falei, que é o sistema vascular que ela tem, o floema e o gilema, tá? O... Cada um tem a função de levar e trazer a estrutura que a planta vai precisar. Nessa outra imagem, o que a gente vai ter? Nós temos a estrutura, vamos dizer assim, uma das mais especializadas que a planta possui, que é a flor. A flor ela tem a função de chamar a atenção dos animais para que tenha a fotossíntese. Só para a gente voltar aqui em xilema e floema. O que acontece? Xilema, ele é o que está azul aqui, vamos ser, ele tem a função de levar água, tá? E o floema, ele vai transportar a seiva que a planta produz, as substâncias produzidas na folha, todas as outras coisas que não são água, para a planta poder ter a comunicação nela e ela poder sobreviver. Então, xilema, somente água, floema, as demais coisas. Vamos voltar aqui para a flor. Então, a minha flor ela tem a parte masculina e ela tem a parte feminina, tá? Então, vamos colocar aqui. Primeira coisa, vamos pegar a parte masculina e feminina. A parte feminina é essa pequena garrafinha aqui, parece uma garrafinha, um vasinho. Isso aqui eu chamo do quê? Eu chamo essa estrutura, essa garrafinha de pistilo. É aqui dentro que vai acontecer o quê? A gravidez da planta, a fecundação dela. Então, o objetivo é o pólen, a célula masculina, entrar aqui dentro, descer até aqui embaixo para ver o quê? A gravidez da planta. Então, essa é a minha parte feminina. A minha parte masculina está do lado, que são a parte do pólen. Então, essa estrutura aqui é a parte masculina. Isso aqui eu chamo de estame, tá? O estame ele é formado pela antera, que é onde eu vou ter o pólen, e ele é formado pelo o filete, que é o que fixa o pólen lá para cima. Vamos ser assim, é o aramezinho que levanta o pólen. Então, a célula que está aqui, ela tem que ir para cá, para eu poder ter a minha polinização.
Então, o vento vai me ajudar isso, ou a abelha, ou o inseto, borboleta, o que for, vai estimular. Que quando ficar aqui cheirando pólen, o bater das asas ajuda a entrar aqui dentro. Ah, professor, e qual a função da pétala? É o radar, é o que chama atenção. Tá lá sinalizando, venha, quero engravidar. Vamos, quero produzir a minha semente, o meu fruto. Por isso que as pétalas, além de serem coloridas, emitem cheiro também, para poder ajudar. Daí eu tenho as sépalas, que são as pequenas folhinhas que saem, que vão ficar embaixo das pétalas. E tá aqui, o conjunto dessas estruturas aqui eu chamo de cálice, que são a parte das folhinhas embaixo da flor. E o conjunto de pétalas eu vou chamar de corola, que a gente fala que é a coroa da flor. E aonde a flor cresce e se fixa, a gente chama de receptáculo, e o caule que sai dela a gente vai chamar de pendúculo. Tudo bem? Vamos aqui passar. Então, isso é uma flor. É muito legal, porque é muito inteligente essa parte para poder ter a sua sobrevivência. Daí aqui faz o quê? O pólen, ele é produzido aqui, que é o esporo, o grão masculino, a semente masculina, o que for, tá aqui na antera, tá? Aqui eu tenho as células masculinas. O meu óvulo, ele está aqui dentro, onde eu estou circulando, ok? Então, o meu pólen, a minha célula masculina, ela tem que entrar aqui dentro, que a gente chama essa parte de oosfera. Deve ficar uns nomes meio estranhos, tá? Cametófito são os cametas, é o local onde é produzido, tá? Eu tenho a parte masculina, que eu chamo de cametófito masculino, e a feminina de cametófito feminina. Eu tenho o óvulo e o espermatozoide, vamos ser assim. O espermatozoide da planta é o pólen, e o óvulo é o óvulo que ela vai ter. Então, assim que há a fecundação, eu começo a formar um novo ser, uma nova estrutura que vai dar origem a uma semente, que é o cigoto em formação. Depois que ele se desenvolve, tá aqui, ó. Eu tenho um embrião que está dentro da semente. A semente é uma proteção, uma cápsula de proteção para o embrião da planta não morrer. Aquele embrião é a matriz que vai dar origem a uma nova planta quando ele for fecundado. Daí, assim, para a semente poder ser dispersa no ambiente, o que acontece? A planta ela vai criar a estrutura do fruto. Então, o fruto nada mais é do que chamar a atenção para o animal ir lá comer aquela planta e assim aquela planta possa ser dispersada através de semente. Então, o fruto ele tem três tecidos. O conjunto desses três tecidos eu vou chamar de pericarpo. É o conjunto desses três. Então, assim, a polpa que a gente come, a gente chama de mesocarpo, é aquela parte suculenta. O tecido que está em volta da semente, a gente chama de endocarpo. E o tecido que forma a casca do fruto vai ser chamado de exocarpo, tá? Ao animal comer aquele fruto, ele vai jogar a semente no chão, que será dispersa na natureza. E só será fecundada quando ela encontrar um ambiente apropriado. E com isso, nós terminamos essa aula das estruturas vegetais, dos órgãos vegetais. Espero que eu possa ter ajudado vocês a revisar esse assunto. Um beijo, nos vejo e nos vemos nas próximas videoaulas. Até mais.